noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo. Pedir a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine, né? Terminando aí, né, esse carnaval aí, né, que a gente possa entrar em boas vibrações, bons momentos aí, né, no resto da semana, saindo aí, né, da vibração da festa, né, que muitos, né, se encontraram, e aproveitando, né, para tornar, né, a nossa vibração, a nossa energia aí junto do Cristo, né, lembrar, né, a todos, né, dos compromissos assumidos aí, né, volta, né, as atividades, volta aí o momento aí da reflexão, do trabalho, né, e voltamos aí, né, à sintonia do nosso mestre, né, de Jesus. A gente agradece a todos aí que estão participando, né, agradecemos aí a todos os amigos e vamos que vamos, né, gente? A gente estamos terminando aí a semana também, que é, né, das cestas lá do Francisco, né? Conseguimos fazer a compra dos itens da cesta aí, com a ajuda dos companheiros aí de boa vontade, né? Agradecemos aí a todos, né? E esse sábado nós vamos fazer a distribuição, né, se Deus quiser, aí para as nossas famílias assistidas, né? Mas vamos lá, né? Que o estudo está esperando a gente. Pessoal, né, fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que neste momento nos envolva, nos abençoe, nos ilumine, nos dê o entendimento necessário para o crescimento, para a paz, para a luz. Que possamos sentir a presença espiritual ao nosso redor, elevando, modificando, trabalhando os nossos pensamentos e emoções. Mestre amigo, dá-nos a força, a paz, o entendimento, dá-nos a esperança, a fé, a boa vontade, acima de tudo, dá-nos a alegria de seguir em frente. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, estamos aí no finalzinho aí dessa quarta-feira de cinzas, né? Aproveitar aí, né, o fim aí do carnaval, né? E continuar com o estudo, né, das questões do Espírito Eterno. Hoje a gente estava aqui em casa, né, e o nosso amigo Lucas aí trouxe até uma mensagem que a gente mandou, né, para todo mundo aí, né, tá até no Instagram aí do Amigos do Caminho, né, falando do momento que nós passamos de prova, né, a espiritualidade vem fazendo reiterados apelos, né, reiterados movimentos aí de despertar, né. E nós sabemos que a gente está num momento muito, muito complicado, né? Que é um momento de prova para toda a humanidade, né? E é um momento, né? Vocês estão vendo lá no fundo lá o Luke, tá? Tá lá, né? Vindo o tablet. Pode deitar aí, Luke, pode ficar tranquilo. Não, é porque eu tô sem camisa. Tá, mas pode ficar aqui que eu tô na sua frente. Ninguém vai ver você sem camisa, né? Você tá certinho atrás de mim, não tem problema não. Coisas de menino. Mas assim, o que acontece, né, gente? Nós estamos vivendo um momento aí muito, muito complicado, né? O carnaval, infelizmente, ele, né, ajuda a atrair determinadas energias, porque a gente ainda não tem o equilíbrio necessário para lidar com a festa, com a alegria, né? Enquanto humanidade, né, na nossa aí, ainda infância moral, né? Muitas vezes a gente não sabe lidar da maneira adequada com as festividades, né, com a alegria, né? E muitas vezes, como diz o amigo espiritual, né, a nossa alegria é mais fuga do que alegria, né? Então a gente, né, vê algumas situações que são muito preocupantes, né, principalmente da juventude, né, e de pessoas que já deveriam também, né, já tá na madureza aí, mas a mente ainda está estacionada aí na infância, né, na infância moral, na infância íntima. Mas, né, o nosso objetivo aqui é trabalhar, né, trazer um pouquinho aí de informação, né, de reflexão espiritual, e a gente está seguindo aqui o livro do André Luiz, né, a gente está no livro dos Mensageiros, no capítulo 29, né, nós estamos aí bem avançados nessa obra aí do companheiro espiritual, né, não, arranhar o pé não pode não, tem um gato aqui arranhando o meu pé aqui, aí não pode não, né, e aí nós estamos aqui acompanhando o André Luiz, né, no seu aprendizado, né, no mundo maior. E é interessante que o André Luiz ele deixou para aprender lá no plano espiritual, e nós, né, que estamos aqui encarnados, né, estamos tendo a oportunidade de aprender aqui, né, inclusive com a experiência do próprio André Luiz, né, à medida que a gente lê as obras, que a gente estuda, né, que a gente reflexiona aí sobre o conteúdo
do companheiro, nós vamos começar a desenvolver na nossa intimidade, né, o senso de espiritualidade, né? Então a gente vai começar a espiritualizar a nossa existência, que nada mais é do que abrir a nossa mentalidade para a realidade transcendente, né? Nos lembrar que existe algo além dessa vida, nos lembrar que existe algo além dos limites aqui, né, da nossa casa, do nosso corpo, né, do nosso ego, da nossa personalidade, né? Nesse mundo moderno hoje que valoriza tanto o indivíduo, né, a individualidade, né, que valoriza tanto o eu diante dos outros, né? Então nós somos convidados aí pelo André Luiz para ver um pouquinho da vida real. E é interessante que os espíritos lá no plano espiritual, eles se referem ao mundo espiritual como o mundo da verdade, ou seja, que é o mundo da mentira, né? Não no sentido que todo mundo mente, né? Mas no sentido que aqui é uma ilusão perene, né? Nós estamos aqui achando que isso aqui é a vida verdadeira, que nós estamos aqui, né? Mas na verdade nós somos seres imortais, né? E como o plano físico, como a vida material nos seduz, né? Muita gente está sendo seduzido aí, né, por energias e vibrações, né, de outros níveis, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Meu Deus, tem um rapaz aqui, ó, né? Fica aqui, rapaz. Melhor ser no meu colo que eu ser arranhando minha perna. E a moto. Na verdade não é uma moto, não é aquelas mobiletes, aquelas bicicletas que faz mais barulho do que anda, né? Parece que o motor é um motor de barulho, né? E não um veículo, né? Mas ele passa aqui todo dia, né? Ele deve ficar feliz aqui andando na rua, né? Um rapazinho. Né? Mas cada um, né, dentro da sua bolha mental, né? Cada um preso aí dentro da sua realidade. Boa noite, amigos, né? Boa noite. Nós então vamos iniciar o estudo do livro do André Luiz aqui no capítulo 29, Os Mensageiros, com o título Notícias Interessantes, né? O André Luiz continua ali na sua saga por aprendizado, né? Vocês veem a orelha aqui no meu colo, aqui é do Tim, tá? Esse gado de botas aqui, cover, né, Tim? Só falta o chapéu e as botinhas, né? O gato mais manso do mundo, né? Só gosta de dormir, de ficar no colo, né? Fica aqui, né? Mais preguiçoso que ele, eu não sei quem, né? Então vamos lá, né? Senta aqui no colo, que fica aqui embaixo. Vamos lá. Notícias interessantes é o título do capítulo, né? No capítulo 29 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, vamos lembrar que o André Luiz está acompanhado, né, de dois amigos, né, o Aniceto e o Vicente. O Aniceto que é o instrutor dele, né? Todo o livro do André Luiz tem um espírito que assume o papel de instrutor, né, que vai trazer as lições que a gente vai aprender no livro, tá? O André Luiz ele faz o papel, né, da gente na história, vamos dizer assim, né, o que está aprendendo, que, né, está ali se maravilhando e ao mesmo tempo se surpreendendo, né? E nós vamos acompanhando, né, os ensinamentos. Ó. Em vista da apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina, né, esses nomes da década de 40, né, gente? A primeira tinha sido filha do Barcelar, quando na crosta, ou seja, né, o Barcelar é um espírito que eles estavam conversando com ele, né, e essas duas moças agora que estão conversando com o André Luiz e com o Vicente eram filhas dele encarnadas, tá? Quando eles estavam encarnados. A primeira tinha sido filha do Barcelar, quando na crosta, e a segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Olha que interessante, né? Então, né, a sobrinha estava com eles enquanto a mãe, né, não tinha vindo ainda do plano físico para elas poderem se reunir lá no plano espiritual. Ambas demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. O André estava, né, admirado com as moças. Enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Era tudo uma alegria pura, a simplicidade fiel,
a sinceridade, sem mácula, né? Então o André Luiz está lá conversando, né, com essas moças, e ele está comparando isso com uma conversa dos encarnados, né? Que aqui no plano físico, né, normalmente quando alguém está conversando, né, com o sexo oposto, né, tá cheio de ideia lá que não, né, às vezes não adequada para o momento, né? E sempre querendo impressionar, né, mesmo que minta, mesmo que, né, conte lorota. E lá a diferença é que eram espíritos já em busca do seu equilíbrio, então ali havia, né, um sentimento de sinceridade muito grande entre eles, né? Então eles não estavam ali para aparecer um para os outros, para seduzir um ao outro, né? Eles estavam ali realmente para trocar uma conversa, para poder, né, desenvolver ali uma amizade, né, de um nível superior. Coisa que para muitos de nós aqui no plano físico ainda é inimaginável, né? A maioria de nós ainda somos espíritos, né, que desejam acima de tudo, né, atender as suas necessidades, né, inferiores, né? Então a gente, muitas vezes as pessoas são até incapazes de imaginar uma conversa equilibrada com outra pessoa, né? Porque quer sempre ter uma vantagem, né? Mas a gente está melhorando, né? O que os amigos espirituais falam, nós estamos melhorando, né, Tim? Você também acha que nós estamos melhorando, né? Nós estamos melhorando, né? Olha só, verificava aqui, ó, no desenvolvimento espontâneo da palestra, a palestra é conversa, tá, gente? Mais uma vez o vocabulário da década de 40 do século passado. Falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita ao nosso lar. Minhas superiores prometeram semelhante satisfação para o ano próximo, olha só. Né? Então uma das moças estava doida para visitar o nosso lar. Né? Estava trabalhando, estava aprendendo para poder fazer uma visita no nosso lar. E o André Luiz morava lá, né? E ela doida para ir lá. Né? E sorrindo, arrematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. Você ir para o nosso lar não é mole, não. Né? Pois que? Perguntou Vicente admirado. É preciso tanto? Tipo assim, né? Nós fomos para lá na condição de doente, né? Não precisamos quase... Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá compreendido ainda? Sorrimos todos, reafirmando o conceito. E Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo, ou seja, a oportunidade, tá? Ensejo que é a oportunidade. Educativo neles é imenso. E chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Né, Tino? Você também acha que é mais exigente? É? Em nosso lar, porém, objetei. Temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Né? O André Luiz fala assim, não, mas lá também tem, né, sofredores. Né? A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade, ou seja, né, ela tinha um raciocínio profundo nas observações que considerou. Você diz muito bem, quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Normalmente, os irmãos desequilibrados, que por lá existem, já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos, arrependimentos indicativos da renovação. São sofredores que melhoram progressivamente. Olha só, né? Então ele fala que lá no nosso lar os espíritos já estão, né, num ponto que eles começam já a querer melhorar, eles já estão numa situação espiritual, né, de desejo, né, de vontade de melhorar. Pô, você quer descer? Então desce. Vai lá. Né? Aqui, ó. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Né? Então, às vezes, a gente não percebe, né? Isso aqui quando ela fala no nosso lar, mas às vezes a gente vai olhar para a gente. Né? Às vezes a gente não percebe o nível das vantagens espirituais que nós temos. Né? Do conhecimento, do cuidado que a espiritualidade tem com a gente, da proteção, né? Que muitas vezes é silenciosa. Né? As maiores ações de proteção espiritual que acontecem à nossa volta, em nosso favor,
passam despercebidas, né? Porque é exatamente proteção, né? Então evita muita coisa de acontecer que a gente nem sequer imagina, né? E quando porventura, né, um mínimo alfinete de dificuldade nos toca, né, nós já estamos lá, né, cheio de contrariedade, cheio de, né, nervosismo, cobrando a espiritualidade como se eles fossem, né, nossos empregados ali, né, como se a espiritualidade, né, tivesse a obrigação, né, de fazer por nós aquilo que a gente não faz, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Aí o André Luiz continua falando aqui, ó. Impressionado com o que eu ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, falou a senhora Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me na informação dos mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Olha só, né? O André Luiz falando que ela é difícil. Ela fala, não, é muito mais fácil que você imagina. Né? Não, porque lá tem muito trabalho, porque lá nós fazemos, nós acontecemos, né? E ela fala, não, lá é fácil. Lá em comparação com a gente aqui, vocês estão lá no melzinho lá, né? Claro que porque os espíritos que estão no nosso lar já têm um desejo do bem. Né? O que acontece no nosso lar é que aquelas entidades que estão lá vivendo, né, na sua maioria, né, como ela mesma fala aqui, são seres que estão desejosos de melhorar. Né? O objetivo deles é melhorar. Quer dizer que são espíritos santos, que são espíritos já plenos de valores espirituais? Não. Quer dizer que são espíritos que estão, né, nas palavras do próprio André Luiz, se esforçando. Né? A característica dos espíritos da colônia como nosso lar é o quê? O esforço. A vontade de melhorar, né? E como se já conhecesse nossos processos, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Tá dando para ouvir, gente? Então aqui conhecemos muitos obsessores, ou seja, o nosso lar se trata de espírito em sofrimento, né? Ou seja, que deseja melhora. Lá no Campo Paz eles trabalham com espíritos que são obsessores. Lá poderá existir ainda gente que chora, mas em nosso meio ainda há gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Olha só que interessante, né? Então ela faz uma graduação das necessidades espirituais. O nosso lar é uma colônia que atende os que choram, ou seja, quem já está arrependido, quem quer mudar, quem quer melhorar, né? O Campo da Paz atende os espíritos revoltados, ou seja, eles não querem melhorar, né? Eles querem reclamar, né? É colocar a culpa nos outros, é brigar, né? Aqui, ó. Nas câmaras a que se referem, vocês retificam os erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender doentes que não acreditam na própria enfermidade. Olha que interessante, né? Não é o reflexo do plano físico da gente aqui? Olha só. Aqui somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender doentes que não acreditam na própria enfermidade. Parece que ela está falando do plano físico, né? E tá, porque o que acontece? O Campo da Paz ele é muito mais próximo aqui do plano físico do que o nosso lar. A gente pode dizer que o Campo da Paz está na metade do caminho, né? Se a gente fosse traçar uma linha, uma estrada daqui para o nosso lar, né? Vamos imaginar assim, para facilitar o entendimento, o Campo da Paz estaria no início da estrada, o nosso lar está lá no final. E olha que o nosso lar é uma colônia de transição, né? O nosso lar nem é uma colônia nas zonas superiores, não, né? Ainda está muito próximo do plano físico, tanto é que muito que existe, que acontece, muita coisa que eles experimentam e experienciam no nosso lar, né? Tem uma analogia, ou seja, tem uma proximidade muito grande com o que acontece aqui no plano físico. Por isso que o nosso lar, das milhares, né, dezenas de milhares de colônias espirituais que existem ao redor do mundo nessa condição, né, de transição, o nosso lar foi escolhido para poder protagonizar, né,
os livros do André Luiz. Por quê? Porque o nosso lar está muito próximo da matéria. A gente, se o André Luiz falasse de uma colônia muito superior, muito diferente, a gente ia ter uma dificuldade de entender até o que existe lá. Né? O nosso lar é quase que o plano físico. Né? Então está muito próximo. O campo da paz está mais próximo ainda. Né? E a companheira fala ali, né, que o negócio lá, né, é a ilusão daqueles que estão ali achando que, né, o mal que eles fazem é o bem. Né? Espíritos enlouquecidos que acham que a vaidade, o orgulho, né, que acham que estão sempre certos quando massacram, quando agridem, né, que só se veem como vítimas. Né? Então, espíritos que estão presos dentro daquilo que a gente chama de ponto de vista. Né? Eles só entendem o mundo pelo prisma do próprio olhar. Né? Tudo aquilo que foge da própria percepção para eles não tem importância nenhuma, porque só eles que sofrem, só eles que estão certos, só eles que merecem a proteção, a bênção divina, né? Nunca percebem o erro que cometem, né? Muito pelo contrário, estão sempre dispostos, né, a cobrar da espiritualidade, né? E diferente dos espíritos que já estão no nosso lar, porque para quem vai para o nosso lar, né, já são espíritos que têm algumas características que já são bem positivas, né? Haja visto o desejo do bem, né? Haja vista a vontade de melhorar, né? Então, assim, são valores aí que ajudam, né? Que libertam esses espíritos aí de determinadas vibrações, né? Os que estão no nosso lar, porque eles querem a melhor. Lembra? Né? Os espíritos falam muito do desejo do bem, né? Que é a característica do mundo regenerado. O que é o mundo regenerado? É um mundo onde os seres que ali estão, em resumo, né, são seres que desejam o bem. A grande característica dos espíritos de um mundo regenerado é sempre o desejo do bem. É sempre a vontade, né, de acertar. É a vontade de ser melhor. Né? É a vontade de crescer espiritualmente. Essa que é a grande característica, né, do espírito que vive numa região espiritual como essa. Né? Desejo de ser melhor. Né, que é o que existe nos espíritos que estão no nosso lar. Né, isso é a característica deles. Aqui, ó. Olha só. Começava a entender, isso é o André Luiz falando, a lógica daquela argumentação, reconhecendo a impossibilidade, né, a impossibilidade da contradita. Ou seja, não tinha como argumentar. Né? A jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos da carne. E sabemos que na crosta a situação é diferente. É o que eu estava falando aqui, né? Neta que fugiu do nosso lar para ir atrás do novo. Isso aí é no filme, né, Betinho? Isso no livro não tem, né? Eles vão visitar a moça lá, ela tá muito acabrunhada, aquela coisa toda, né? Que é a neta da Dona Laura, né? Mas ela não foge do nosso lar no livro, né? Essa história de fugir lá do nosso lar é lá no filme lá que eles fizeram para dar uma melhorada, vamos dizer assim, na trama, né? Quando faz um filme eles modificam, mas a Heloísa, né? A neta lá da Dona Laura, ela fica no nosso lar, apesar de acabrunhada, né? E aí a Dona Laura até conta pra ela que, né, o noivo já tá namorando outra, né? Então assim, e ela só tem uma reação, nossa avó, que é isso? Aí a avó, né, a Dona Laura fala pra ela, não, é isso mesmo, ela tem encarnado ele também, né? Melhor você deixar ele com a amiga do que com outra pessoa, né? Então assim, olha só, né? No filme eles já colocam que ela fugiu, aquela coisa toda, não é bem assim não, tá? Apesar que tem espírito que foge, mas não é, no caso da neta da Dona Laura ela não fugiu não, tá? Só no filme mesmo que é, né, inventado, né? Partes da história que eles aumentam, né, para poder gerar, né, todo filme. Por isso que muitas vezes filme não é uma boa referência de estudo, porque o que eles fazem? Quando eles vão fazer um filme de algum livro, de alguma coisa, eles mudam muita coisa na história para a história ficar mais atrativa, né? Eles falam assim, isso aqui não vai chamar atenção, então vamos mudar essa história, vamos criar esse personagem novo, vamos tirar esse personagem aqui que não é interessante. Então assim, o livro muitas vezes, né, é bem diferente da história, né? Mas vamos lá, aqui ó. A jovem. Na verdade, o que aconteceu com ela? Ela ficou no nosso lar. Ela ficou. A Dona Laura conversou com ela, né? Explicou a situação. Ela ficou meio assim, meio acambunhada, né? Mas ficou.
ficou normal, não teve nenhum grande problema, assim, não. No livro eles criaram para poder, né, no filme eles criaram aquela coisa toda, né. Ela mal conversou com o André Luiz no livro, né, ela conversa, na verdade ela tá lá junto com a avó, né, o André Luiz pergunta como é que ela tá, ela conta a história dela, e a avó dela dá uma lição nela e no André Luiz, falando pra ela, né, não se apegar, pra ela esquecer que o noivo já estava em outra, né? E aí ela fala assim, credo, vó, né? Tipo assim, né? Mas aí a avó dela dá uma cortada, né? Fala assim, ó, você tem que se acostumar, é aqui, você tá, né? E pronto, acabou. E ali acaba a história dela. Ela não aparece mais no livro de novo, né? Em nenhuma obra do André Luiz, aliás, né? Quando eles fizeram o filme do Nosso Lar, eles devem ter visto que a história era interessante, né? E aí o roteirista criou uma história dela fugindo, uma coisa toda ali, para dar uma, né? Aumentar a trama, vamos dizer assim. Mas, né, basicamente foi só a conversa dela com a dona Laura mesmo, que serviu de lição para o André Luiz e para a gente que está lendo o livro, né? A gente pega lá os conceitos, né? Mas é assim mesmo. Eles fazem muito isso em filme. Olha só ela falando assim, ó. Sabemos que na crosta a situação é diferente. Está falando assim, né? Nós estamos aqui vivendo a ilusão. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. O que ela está falando? Lá é daquele jeito, né? Os espíritos lá são difíceis, porque os espíritos os encarnados são difíceis, né? Ou seja, é tudo a gente, né? Então, como a gente cultiva a ilusão e desequilibra a encarnação inteira, é natural que a gente chegue no plano espiritual tomado pela ilusão e pelo desequilíbrio. Se eu passo a minha vida inteira, a minha encarnação inteira, sem nem lembrar que Deus existe, se é que lembro, né? Eu lembro que eu vou num culto religioso, mas ali eu tô pensando no negócio, eu tô olhando para a moça bonita que está na minha frente, eu tô reparando no sapato de fulano, eu tô contando a hora porque eu tenho que comprar ou vender alguma coisa, né? Quando alguém fala de Deus comigo, né? Isso é para outro dia. Eu vou chegar no plano espiritual, né? Totalmente despreparado. Por quê? Porque eu nunca parei para pensar nisso. Eu não criei, né, abertura mental. Eu vou ficar ou dormindo ou eu vou ficar preso no plano físico aqui, continuando pensando, né? Da mesma forma que eu não ligava quando eu ia na igreja, ou no culto, ou na missa, ou quando alguém falava comigo, lá no plano espiritual também eu não vou ligar, né? E aí eu vou ficar preso aqui na matéria, né? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo de paz deve ser altamente meritório. Isso é o Vicente que está falando, né? Então ela fala que, né, incrível quando na pandemia estudamos nosso lar e esqueci que não tinha acontecido, fico só a cena do filme, mas é normal, né? Normalmente o que a gente vê fixa na nossa intimidade muito mais do que a gente lê, né? A nossa visão, né, ela é um sentido ali que ela tem muita informação, então o nosso cérebro vai filtrando mesmo, né? E às vezes impacta mais, né, do que a conversa ou a leitura ou o que a gente escuta, né? A gente depende muito, a gente guarda muito pouco do que a gente escuta, né? Por isso que a gente tem que ficar lembrando, né? Porque a gente tem que ficar estudando sempre, voltando sempre ali nos conceitos, né? Olha só. E aí ele vai falar um pouco, a moça vai contar pra gente como é que foi formada o campo passa, olha só. A história da nossa fundação é interessante. Alguns benfeitores, reconhecidos de Jesus, resolveram organizar um núcleo de uma colônia em plena... minha vista aqui tá ruim, gente, desculpa. Resolveram organizar uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituição de pronto-socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física. Ou seja, o campo de paz é tipo um pronto-socorro do plano espiritual, né? Em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se assentarem da terra, necessitam refazer as energias, por direito natural do trabalhador fiel, e os mentores de nova posição hierárquica têm seus programas de serviço, que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Deste modo, nosso serviço é ativo,
mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por colaboradores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Olha que interessante, né? Como eles estão numa região espiritual, né, mais próxima do plano físico, os espíritos muito superiores, eles não ficam lá, porque eles têm que atender outras situações nas esferas iluminadas. Então eles passam, né, nessa colônia e vão para as outras esferas espirituais. Quem trabalha lá mesmo são os colaboradores que se formam lá, ou seja, a pessoa chega numa condição de doente, né, é tratada, às vezes processos que levam décadas, melhora, aprende, cresce, desenvolve e aí começa a trabalhar lá dentro. Né? Como é o caso, por exemplo, lá do Alfredo, que é o dirigente da colônia. Ele chegou como doente, né? E hoje ele é o diretor da colônia, ele é né, o principal espírito ali, né, no campo do trabalho, né? Porque ali é uma região mesmo para quem está precisando, né, de trabalhar, né, as suas mazelas. E a espiritualidade deixa isso até de propósito, né, para dar oportunidade aos espíritos que estão iniciando para aprenderem. Né? Os espíritos mais iluminados vão para as esferas superiores, fazer outro tipo de trabalho no bem, né? Às vezes que a gente nem sabe o que é. Né? E esses espíritos mais humanizados, mais cheios de erros, né, ficam para aprender e aprendendo, ajudar. E ajudando, se melhoram. E se melhorando, se preparam para outras encarnações. É um ciclo. Entendeu? Então, na maioria das vezes, os doentes vão chegar, né? A gente chega no plano espiritual doente, a gente aprende, a gente cresce, a gente começa a trabalhar, a gente melhora um pouco e volta. É o caso do André Luiz, né? A história do André Luiz, ele chegou no nosso lar na condição de doente, né? E quando em situação de necessidade, ele aprendeu, ele cresceu, ele lutou, ele melhorou. E agora ele está numa condição de aprendiz já. Qual que é o dia de passe? Se você está falando do tratamento espiritual, é na sexta-feira, às 8 da noite. Toda sexta-feira, às 8 da noite, a gente tem um tratamento espiritual. E aos domingos nós temos o culto do Evangelho lá. Lá na Casa Espírita, né, lá no Francisco de Assis, a gente tem passe todo domingo às 19 horas, né, lá na Casa Espírita que a gente participa, tá? Vamos lá, né? Aqui, ó. Desse modo, nosso serviço é ativo, nossas aquisições, vão repetir, né? Nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos o direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecemos a utilidade dos que servem em nossa colônia. Não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem de zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca nos é negado. E citado o recurso, beneméritos orientadores das nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros ativos aos quais se unem com desvelado amor. Os esclarecimentos da jovem me encantavam. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre sacrifício, merecimento, compromisso fraterno e solidariedade compensadora. Olha que interessante, né? Então ela fala para o André Luiz que eles estão ali trabalhando, estão ali aprendendo, né? A espiritualidade superior ajuda eles de tempos em tempos, né? Nunca deixa eles na mão, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo muitos espíritos que estão lá, que podiam às vezes estar na colônia, numa condição melhor, deixam de ir para poder ficar naquele ambiente ali, né? A fim de colaborar, de ajudar, de participar daquele processo ali, né? De auxílio, de cura, de amparo espiritual mesmo, né? Olha que meritório, né? Realmente é muito meritório uma situação dessa, né? A gente pensar, né, que esses espíritos estão abrindo mão muitas vezes de pôr a esfera superior para poder ficar ali ajudando quem precisa, né? E a família? Sempre viveu lá? Perguntei com interesse, né? O André Luiz perguntando, essa família da moça sempre esteve naquele lugar lá, né? A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. Ó, o pai dela, né, que estava conversando na semana passada, que é um espírito já iluminado. Né, ele chegou na condição de doente há 50 anos antes do momento que eles estão ali. Né? Restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos
Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Deste modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Tem muitos programas para o futuro? Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora, André Luiz, né? E redarguiu: tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Ó, a moça, né? Ela estava trabalhando, ela estava aprendendo, ela estava sendo útil, ela estava crescendo espiritualmente, né? E tudo isso enquanto aguardava a presença, né, a chegada de um companheiro que estava no plano físico ainda. Com certeza algum, né, algum amor, algum ser ligado ali ao coração dela, né, que estava ali na condição ainda de encarnado. Né? Então ela estava esperando para ver como é que chegava esse companheiro, né, e para dar seguimento ali ao trabalho, né, para fazer ali né, seguir em frente ali na área do bem, né, e ali termina o capítulo. Né? Nós estamos aqui, né, falando do livro Os Mensageiros do André Luiz, né, capítulo 29, né, falando um pouquinho aí sobre as questões da espiritualidade, né, as questões aí do mundo maior. Né? Se alguém tiver alguma questão aí, né, para poder trazer, alguma dúvida, né, alguma coisa que ficou mal entendida ou que a gente possa aprofundar, fiquem à vontade. Né? Lembrando, pessoal, né, que amanhã nós temos nosso estudo, né, de perguntas e respostas sobre espiritualidade, né, que é o estudo que a gente sempre faz aí atendendo, né, as questões. Quem tiver questões aí pra gente pode mandar, por favor, pra gente já começar amanhã, né, o estudo, tá bom? Né, mais uma vez aí queria lembrar a todos que a gente vai fazer a nossa distribuição de cesta básica para as nossas famílias cadastradas nesse sábado agora, né? Queria agradecer a todo mundo que ajudou, né? A gente está passando lá por obra na casa, a gente está passando lá, né, por uma série de situações, né, e a gente tem contado aí com a boa vontade, com a caridade, né, de muitos amigos, né, e amigas, né, que a gente, se for falar o nome de todo mundo, né, a gente vai ficar aqui agradecendo, né, o resto do dia, né, mas que Jesus sabe, né, que estão aí, né, trabalhando por nós. Né. Se alguém tiver mais alguma questão, né, a gente continua aí, a gente, né, atende. Se não, né, a gente vai se despedindo. E amanhã nós estamos aí de novo, né, se o nosso Mestre Jesus assim o quiser e permitir. Né, vamos fazer prece, né, vamos pedir pelos que estão aí, né, passando dificuldade lá em São Paulo, né, as vítimas das enchentes, né, da chuva. Né, eu sei muito bem como é que é isso. Há pouco tempo atrás, mais ou menos um ano atrás, aqui nas ruas de baixo aqui, aconteceu aqui perto da minha casa aqui em Contagem. Né? Então é sempre uma tragédia. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, né? Julgar menos, ajudar mais, né? No momento da dor, né? Movimenta as mãos, né? Não julga. Quem julga muito pode fazer a pergunta, pode sim, ainda dá tempo, né? Pode fazer aqui pelo chat, né? E pode mandar pelo Instagram do Amigos do Caminho lá, ou pelo WhatsApp também, né? A gente tem lá o grupo do WhatsApp, lá muita gente tem meu contato, pode mandar aonde for mais fácil para você, tá, amigo? Então é isso, né, meus irmãos? Vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade, pela luz que recebemos, pedindo ao Mestre Amigo que nos envolva com amor, com respeito, com carinho, dando, Senhor, a força necessária para seguir em frente. Nos ensina o caminho do amor. Mostra-nos o bem, a paz, a alegria, a esperança e a fé. Dá-nos, Senhor, aquilo de que precisamos e fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, estamos terminando aí mais um estudo, agradecendo a todos, né? Amanhã, como falei, né, estamos aí com o nosso estudo de perguntas e respostas de doutrina e evangelho, né? Manda as perguntas aí pra gente, o que a gente souber, a gente vai conversar, o que a gente não souber, a gente vai aprender junto, né? O estudo vai ficar salvo, né? Amanhã às 8 nós estamos de volta, se Deus quiser permitir. Tenham todos aí muita paz, muita luz, muito amor, né? Até amanhã, se Deus quiser. Que Jesus os abençoe sempre. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada
para o projeto Neurodiversos.